Alípio está preso preventivamente no CDP de Ribeirão Preto. Ele foi preso depois de uma denúncia, né? Importante a gente falar do Ministério Público sobre ameaças que ele fez contra os vizinhos, o síndico do prédio onde mora, e ele também deve responder por perturbação de sossego, ameaça, injúria racial e injúria com motivação homofóbica. No sistema da Polícia Civil constam 18 boletins de ocorrência em nome de Alípio como autor, investigado e indiciado. A maioria das ameaças, né, mas há também boletins de ocorrência sobre violência doméstica, fuga do local do acidente, perturbação de sossego. O Alípio foi preso, né, no mês passado, depois de ter atirado com uma arma de chumbinho contra um funcionário de um shopping na zona leste da cidade de Ribeirão Preto. O incidente aconteceu depois de uma decisão, uma discussão, na verdade, né, que envolvendo ali a perda de um ticket de estacionamento, onde o agressor tentou abrir a cancela à força e foi impedido pelo segurança. O agressor, depois da discussão, sacou a arma e disparou, atingindo o segurança no pé. Nesse caso, a justiça concedeu habeas corpus e Alípio foi então colocado em liberdade. De acordo com o promotor, Dr. Paulo José Freire Teutônio, Alípio é um perigo para a sociedade e, se continuar solto, é inclusive um violador da lei, né? Nós procuramos o advogado de Alípio, o Dr. Júlio Mocim. Ele informou que aguarda agora os exames de insanidade mental do cliente dele. Mas assim, gente, é importante a gente falar que eu recebo aqui no estúdio o advogado, Dr. Gabriel Moura Manzi, que está aqui ao meu lado. Doutor, vamos lá, chega aqui para a gente bater esse papo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Bom, uma situação difícil, né? Para quem acompanhou o caso do Alípio, muito desequilibrado, trouxe uma insegurança muito grande no ambiente em que mora. As pessoas estavam constrangidas, se sentiam inseguras, ameaçadas, dizia que ele ia matar a filha do síndico, explodir os apartamentos, enfim, uma série de situações que levaram a isso. E fizeram um pedido para a justiça então negou. Falou, não, peraí, eu não posso expulsar uma pessoa. Por quê, doutor? O que isso acontece? A justiça, recorremos à justiça e a justiça diz que não. Tem alguns critérios para ser resolvidos a respeito disso, né? Rodrigo, tem sim. Alguns critérios têm que ser observados. Um deles é ver se tem essa previsão dessa expulsão imediata no Estatuto do Condomínio. E, pelo visto, não tinha. Então, o que a juíza fez? Embora seja um caso que também diga respeito a normas públicas, nesse caso, o que vai se aplicar prioritariamente é o Estatuto do Condomínio. Então, ela falou, olha, votem na Assembleia de Condôminos com um quórum qualificado de 3/4 a expulsão desse condômino que está dando essas questões, que está dando esses trabalhos. E aí sim eu consigo legitimar a minha decisão e conceder essa liminar para a expulsão dele do condomínio. Tá, então o que a gente precisa entender é que a justiça não negou, mas simplesmente fez com que seguisse um rito ali, né? um critério, né? Que é o correto. Exatamente, Rodrigo, ela não negou a liminar, ela só falou o seguinte, ó, regulariza a situação e depois traz de volta que eu vou reapreciar esse pedido. E aí eu posso deferir a liminar com base no protocolo, nos procedimentos que têm que ser seguidos. Doutor, eu fico imaginando, né? A pessoa, no caso dele, acho que é inquilino, alguma coisa do tipo, mas proprietário, seja lá o que for. Vou imaginar, poxa, você compra um imóvel, né? Você tem a garantia do seu imóvel, é o seu lar, é o seu local de moradia. Pô, e para você chegar a ser expulso de um local como esse, para a lei atender esse pedido, quer dizer que tem que violar muitas regras, né? Muitas regras, né? Tanto regras de ordem privada, que seria a regra ali do Estatuto do Condomínio, quanto regras de ordem pública. E olha que contraditório, Rodrigo. Os condomínios surgiram por uma questão de segurança pública, né? Pois é. E toda solução, toda resposta vem com um problema novo. Olha, essa situação demonstra claramente isso aí. Você tocou num assunto interessante, né, doutor? Porque assim, as pessoas vão em condomínios verticais ou de casa, seja lá o que for, buscando o quê? Segurança, né? Uma tranquilidade, né? E de repente dentro dele você encontra a maior insegurança possível. E aí, como é que a lei age diante disso, né? Precisa prever. A orientação é que os condomínios discutam isso em assembleias, mesmo que não haja caso, mas tem que ter previsto isso, doutor? Exatamente, Rodrigo. Eu aconselho que todos os condomínios, através do seu síndico, já coloquem cláusulas nesse sentido, porque se ocorreu nessa situação, pode ocorrer em outras situações, em outros condomínios. Então, eles, através de um quórum qualificado de 3/4 dos condôminos, podem votar na Assembleia de Condôminos para estabelecer uma cláusula de exclusão do condômino ou do morador problemático, né, que venha a violar regras tanto de natureza pública quanto de natureza particular prevista ali no próprio estatuto. Isso funciona tanto para quem é inquilino como para proprietário, doutor? Isso, Rodrigo, se aplicam aos dois, tanto ao proprietário do imóvel quanto ao inquilino. Ambos têm que observar as regras condominais.
Olha que coisa, né? Que situação, né? Bom, aí mediante essa assembleia, novamente, você precisa pegar todo esse processo e encaminhar para a juíza, no caso. Isso, Rodrigo. Aí, quando tiver a votação na Assembleia com esse quórum qualificado, eles vão notificar esse proprietário problemático, eles vão notificar os demais condôminos e aí eles têm que fazer uma publicação do edital. O que é o edital? É o que torna público essas novas regras do condomínio. Feita essa publicação, já entra em vigor. Aí eles apresentam novamente o pedido para a juíza e aí sim ela pode apreciar para deferir a liminar. Bom, dentro dessa Assembleia, óbvio que o Alípio vai ter um representante que pode o defender também, né? Muito provavelmente, Rodrigo, ele vai ter um advogado tentando representar ele nessas condições. Mas como acontece de praxe, ele vai ser voto vencido. Tudo indica que ele vai ser voto vencido nessa Assembleia. As pessoas estão super acuadas por lá, né? Por essa questão assim de, você imagina, ele está preso, está preventivamente e tal, mas assim, as pessoas não querem mais, se sentem inseguras, né? E o processo ainda caminhando. Alguma coisa importante que nós não tocamos nesse caso, doutor, que seja fundamental? Rodrigo, eu acho que você abordou todas as questões, mas eu acho que é um caso muito interessante para a gente demonstrar que problemas de violência e de respeito não estão relacionados somente à pobreza. Nesse caso, a gente tem um exemplo claro de um condomínio de alto padrão, onde a pessoa não consegue conviver com os demais. Tá? Isso é uma coisa comportamental e é importante falar sobre isso, né? Ah, eu estou na minha casa, faço o que quiser. Não é bem assim, né, doutor? Tudo tem regra, né? O seu direito, como é que é? Ele o seu vale direito... quando você não... Exatamente, o seu direito termina quando o meu começa. Perfeito, é isso aí. Então, acho que qualquer comunidade, qualquer questão de condomínios, né, de moradias em conjuntas, ou seja lá onde for, né, precisa haver isso muito bem respeitado pelas pessoas, né? Doutor, obrigado, viu? Muito obrigado pela Rodrigo, sua eu que agradeço. Aí, tá? É sempre importante a gente orientar. Ó, o doutor deu uma dica fundamental. Os síndicos façam essas reuniões em assembleias, prevendo inclusive situações assim, porque a gente nunca sabe. Pela vida do condomínio, pode ser que alguém vá até lá, algum inquilino, e cause certos problemas que o condomínio fica juridicamente embasado para poder tomar decisão, né, doutor? Exatamente, Rodrigo. Se antecipar a situação é o melhor caminho. É isso aí. Obrigado, doutor. Abração para você. Um abração. Viu? É isso aí, tá vendo? É muito importante a gente trazer para vocês aí os esclarecimentos a respeito disso. Se você mora em condomínio, seja de prédio ou de casa, dá um toque pro seu síndico aí. Fala para ele, falou, ó, você viu o caso do Alípio? Será que a gente tem como rever isso aí também, né, no estatuto? Porque é fundamental para trazer segurança de todo mundo.